Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 13 de setembro e esse é o nosso segundo encontro do semestre para a estatística do Centro de Teologia e Humanidade. Muito bem, eu vou começar o dia de hoje. A matéria que a gente está estudando no momento é distribuição de frequência, né? Começando a ideia de organizar os dados em tabela de frequência. Mas antes de eu começar a falar desse assunto, eu gostaria de saber se alguém tem algum pedido especial. Antes da gente começar a gravação aqui, uma colega comentou de uma questão da avaliação dela, e em relação a questões das avaliações, eu tenho um banco de questões, em que eu tenho muitas questões dentro desse banco. Quando eu monto uma avaliação, eu peço para selecionar questões aleatórias. Então, muito provavelmente, a prova que vocês fazem, cada um de vocês fazem aí, vai ser uma prova diferente. Pode até coincidir de ter a mesma questão, mas essa questão pode estar numa ordem diferente ou não coincidir. Pode ser que vocês façam uma avaliação completamente diferente. Então, se você tem alguma dúvida sobre a correção, sobre o gabarito de uma avaliação, eu peço que coloquem para mim a pergunta, tá? Por mensagem. E aí eu respondo para você. Uma coisa que pode acontecer porque eu digito tudo, né, lanço toda a matéria para vocês, as aulas escritas, por exemplo. Eu digitei, né, gerou aquele PDF, e eu não tenho revisor. As questões, quando eu monto as questões no banco de questões, eu não tenho ninguém que faça a revisão para mim. Então, pode ter erro de digitação? Pode. Pode ter gabarito errado? Pode. Já aconteceu. Mas como esse material está aqui já há algum tempo, as pessoas já vêm mostrando para mim, né, onde tem erros, eu venho corrigindo, eu acredito que esses erros estejam em quantidade muito menor. Eu espero até que zerados, né? Mas, então, se você tiver alguma dúvida sobre avaliação, manda mensagem para mim, que eu te respondo para a gente falar especificamente sobre a sua avaliação, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, antes que eu comece a falar sobre distribuição de frequência, fique à vontade. Bom, como ninguém se manifestou, olha só, tem esse. Vocês conseguem ver bem a minha tela aqui? Sim. Eu vou apagar esse título aqui, que medidas de posição vai ser tema da próxima matéria. Mas as tabelas são. As tabelas são iguais, né? Elas servem. Muito bem. Olha só. Por que a gente utiliza distribuição de frequência? Por que a gente tem esse tipo de tabela de frequência? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Por que a gente utiliza esse tipo de tabela de frequência? Porque se você faz uma entrevista, uma pesquisa com poucas pessoas, né, ou poucos elementos, não há necessidade, né, de você ficar muito preocupado com a organização dos dados. Mas à medida que você vai aumentando o número de entrevistas, você pode ter uma quantidade muito grande de respostas e respostas diferentes, e fica muito confuso. Então, quando você apresenta o resultado de uma pesquisa, esse resultado precisa estar muito bem organizado, em gráficos, em tabelas, e é isso que a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, supostamente aqui, essa aqui é uma tabela em que a gente tem aqui, olha, o número de refeições por dia. Então, a gente entrevistou um grupo de pessoas, olha, esse F aqui, gente, é de frequência, tá? Frequência. Aí eu tenho aqui, olha, 3 refeições por dia. 12 pessoas disseram fazer 3 refeições por dia. 4 refeições por dia. 24 pessoas disseram realizar 4 refeições por dia. 5 pessoas, 8 refeições por dia. E 6 pessoas... Não, perdão, né? 8 pessoas, 5 refeições por dia. E 6 pessoas, 6 refeições por dia. Então, o total desse somatório aqui das frequências é 50. Isso significa que eu entrevistei 50 pessoas. Então, se eu tenho um grupo de pessoas que eu vou fazer uma entrevista, cada um vai me dar uma resposta diferente. Mas se muitas respostas coincidem,
eu vou agrupando essas respostas por um mesmo grupo. Nesse caso aqui, a resposta é uma variável quantitativa, porque quando eu pergunto o número de refeições por dia, isso indica uma quantidade. Eu acho que eu tenho aqui uma outra tabela. Ih, isso aqui eu esqueci de limpar essa. Não, esqueci de limpar. Mas deixa eu abrir aqui a aula escrita. Deixa eu ver se está nessa aqui. É porque a variável pode ser uma variável qualitativa. Aqui, por exemplo, ó, essa aqui é quantitativa, né? Idade dos alunos da terceira série do colégio, do ensino médio do colégio X. Então, olha a frequência aqui, esse F é de frequência. 35 alunos disseram, né, ter 14 anos de idade. 47 alunos, 15 anos de idade. 36 alunos, 16 anos de idade. Então, o somatório das frequências, 141. Ou seja, a entrevista foi feita com 141 pessoas. Como eles, né, quando você entra numa sala de ensino médio, é muito comum que você tenha as idades muito parecidas, principalmente numa sala de aula, né? Quando você pega o ensino médio todo, primeiro, segundo, terceiro ano, você vai ter uma amplitude maior das idades. Mas quando você fala dentro de uma sala de aula, por exemplo, segunda série do ensino médio, é muito provável que os alunos tenham uma idade muito parecida. Eu trabalhei no SEJA, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos. E o SEJA atende, bom, jovens e adultos, né? Acho que de 18 anos para cima, eu tenho a impressão que lá não pode ninguém menor de 18 anos, acho que 18 anos para cima, eu tive alunos com mais de 60 anos. Então, você já tem uma amplitude muito grande. Se eu tivesse que perguntar, né, selecionar um grupo lá de 50 alunos e perguntar a idade deles, eu teria uma quantidade de respostas muito maior. Então, talvez essa tabela aqui ficasse muito maior. Bom, baixando aqui um pouquinho. Aqui, olha só. Nota média em matemática dos alunos da terceira série do colégio, né? Do ensino médio do colégio X. Então, olha só, meses. Fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, nesse caso aqui, a variável é o mês. Então, já não representa uma quantidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Prestar atenção, porque futuramente teremos que calcular a média. Então, calcular a média entre as idades é fácil. Calcular a média entre as notas é fácil. Agora, como é que você calcula a média entre os meses? Né? Então, não faz sentido calcular a média com uma variável qualitativa. Ó, essa outra aqui, olha, essa série específica aqui, idades dos alunos do Colégio X. Então, você não está falando de uma série, né, de uma turma, terceira série do ensino médio. De uma turma, terceira série do ensino médio, as pessoas vão ter idades muito parecidas. Mas quando você pega um colégio... hoje em dia, porque quando eu fui aluno aqui em Petrópolis, por exemplo, o CENIP, né, o Dom Pedro, que era conhecido como CENIP. O CENIP tinha primário, que hoje seria o Fundamental 1, tinha o primeiro grau, que hoje seria o Fundamental 2, e tinha o segundo grau, que era o ensino médio. Então, você tinha gente lá desde o pré-primário, que hoje seria a pré-escola, você tinha criancinhas lá no CENIP, e tinha até os adultos terminando o ensino médio. Então, você tinha uma amplitude muito grande das idades. Então, se eu tivesse que fazer uma tabela das idades de todos os alunos, talvez nesse caso dessa época, da minha época lá no CENIP, talvez ficasse uma tabela muito grande. Para isso não acontecer, a gente coloca intervalos de classe. Então, nessa primeira classe aqui, olha, quem tem de 5 a 8 anos. Nessa segunda classe aqui, quem tem de 8 a 11 anos. Então, eu pego pessoas que têm aquele perfil muito parecido, embora diferentes, mas que sejam muito próximos e coloco numa mesma categoria. Formo uma classe só para eles. Só um detalhe, nas tabelas de frequência, eu gosto dessa primeira coluna aqui, que eu chamo de I. I indica para mim apenas o número da classe. Ela vai organizando aqui, olha, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta.
ela me ajuda a eu me localizar dentro da tabela. Mas atenção, essa coluna aí, ela não é obrigatória, ela não é importante, tá? Ela é importante para mim, pode não ser importante para você. Essa série mista, né? Alguma Ana falou comigo sobre essa série mista. Não sei se eu consegui responder. Fui eu, professor. Eu fiquei um pouco na dúvida, que fala sobre combinação de série cronológica, geográfica e tal. Aí eu queria saber exatamente quais eram dessa aí, porque eu tinha as minhas suspeitas, mas queria confirmar. Porque aqui, por exemplo, você está falando de dois colégios, né? A entrevista foi feita em dois colégios diferentes, que eu chamei de X e Y, e perguntando para os alunos, né, qual é a preferência deles. Então, quer dizer, física, né? No colégio X, 12 alunos. No colégio Y, 7 alunos. Curioso, né? 12 alunos gostando de física, não é tão difícil isso. Eu lembro quando eu fui para o ensino médio, justamente lá no CENIP, segundo grau na época, né? Física foi meio assustador. Mas então, por exemplo, você pega aqui literatura, né? Matemática. Matemática você tem no colégio X 15 pessoas, no colégio Y 25 pessoas. Essa segunda coluna aqui, ó, do colégio X, é a porcentagem, tá? E a gente vai ter que representar isso em porcentagem. Pode falar. O que seria, que eu fiquei um pouco na dúvida, a série específica, a mudança acho que do fato, né, no caso. Porque ali, por exemplo, tem a mudança geográfica, né, porque são escolas diferentes. E o fato seria o que exatamente? Ó, vamos lá, essa série específica, né? Ela apresenta o local e o tempo fixos, enquanto a variável é a espécie ou fenômeno do fato. A variável é a idade, tá? E o local e tempo fixos, quer dizer, num determinado momento, eu fui nessa escola, nesse colégio, e fiz essa entrevista para levantar esses dados. Não sei se eu te respondi. Aí naquela tabela lá embaixo, essa última, aí eu vejo que tem a do local, né? Porque são duas escolas diferentes. Mas tem mais alguma variação aí? Tipo assim, as disciplinas seriam alguma coisa? Porque eu achei que, como está escrito que é conjugado ou mista, teriam dois tipos de série diferentes. Não, ele é conjugado porque você conjuga dois lugares diferentes. Você tem o resultado de um colégio e o resultado de outro. Acho que agora que eu entendi a sua dúvida. Ah, tá. Eu achei que seria uma mistura, entendeu? Uma mistura de tipos de série, né? Não, não é isso, não. Tá. Desculpa, então. Agora que eu entendi realmente a sua dúvida. Tá vendo como é que esses encontros são interessantes para isso, né? Bom, então, mas eu queria mostrar uma outra série aqui para vocês, olha. Já que falando de distribuição de freio. Uma coisa interessante, gente, vamos ver se funciona aqui. Aqui, olha, a gente vem com a. Eu percebi isso esses dias, então não sabia. A gente vem com o cursor aqui e clica, ó, ele já te leva para a página que você quer no sumário. Né? Porque como eu produzo muito e uso pouco esses resultados, essas aulas escritas em PDF, eu não tinha percebido isso. Então você vai no sumário, vai com o cursor, clica em cima que ele já te leva para a página que você quer. Bom, então, isso aqui que eu queria falar, olha só. Esse tipo de tabela aqui, né? Tipo de carne. Então, eu fiz uma entrevista, né, aqui, ó, com relação aos 50 alunos. O professor, após escolher e organizar os dados, quer dizer, ele fez uma entrevista com 50 alunos e perguntou, né? Carne de boi, né? Então, 28 pessoas dos 50, 28 preferem carne de boi. 12 preferem carne de frango. 6 preferem carne peixe, né? 3 porco e 1 não come carne. Olha os percentuais. Olha os percentuais. É muito importante você estabelecer os percentuais. Por quê? Porque vamos voltar nessa tabela aqui, olha só, essa aqui, por exemplo. Por um acaso, o colégio X, o total era 103 alunos entrevistados. No colégio Y, 104. Ora, 103 e 104 é um número muito parecido, né? Praticamente a mesma coisa, o número de entrevistas que você fez. Mas se esse colégio X tivesse um número de alunos, né, entrevistados muito maior que o do colégio Y, vamos imaginar que você tivesse feito a entrevista com a população. E aí o número de entrevistas tivesse sido muito maior,
Você dizer que 33 gostam de história num colégio e 28 no outro, pode, em valores absolutos, é muito próximo. Mas se você está partindo de uma população muito diferente, isso pode não significar nada para você. Você pode não ter elementos, olhando apenas os valores absolutos, você não pode não ter elementos para tomar nenhuma decisão, para não ter nenhuma conclusão. Então, é por isso que quando a gente passa para porcentagem, e se vocês leram as minhas aulas lá de porcentagem, lá no início, naquela revisão de porcentagem, eu falo da necessidade de ter uma base de comparação e comparar com grupos de 100. Então, X%, né, 3%, é 3 num grupo de 100, é 3 por 100. Quando você compara porcentagens, você está comparando com grupos de 100. Então, aqui, olha, por exemplo, ter 33 que gostam de história num grupo de 103, e aqui ó, é equivalente a ter quantos num grupo de 100? Né? É equivalente a ter 32 num grupo de 100. Ter 28 que gostam de história num grupo de 104 é equivalente a ter quantos num grupo de 100? 27. Aí eu comparo 32 com 27. Aí dá para comparar, porque eu estou comparando com o mesmo grupo, grupos de 100. Por isso que é importante, muito importante nessas tabelas de frequência, a gente criar esta coluna aqui, ó, do F maiúsculo, que é a coluna da frequência acumulada. Bom, então, esse XF aqui eu vou apagar, porque ele é muito importante para média. Só que a gente não está falando de média ainda, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a frequência, né, o F maiúsculo. Muito bem. Professor, Pode falar. Então, mesmo igual você falou, se fosse, por exemplo, 200 alunos no colégio X e 104 no Y, aí a porcentagem já elimina essa diferença muito grande, né? Para analisar. Porque quando você trabalha com porcentagem, você está partindo de grupos de 100 nos dois colégios. Aí, se você diz que um tem 12% e o outro tem 20%, sim, 20% é mais que 12%. Entendeu? Entendi. Uhum. Agora, quando você fala assim, 20 alunos num colégio que tem 200 e 15 alunos num colégio que tem 100, sem fazer conta aqui, me parece que 15 num colégio que tem 100 é mais significativo do que 20 num colégio que tem 200. Né? Olhando assim. Se eu calcular a porcentagem, eu acho que isso vai confirmar. Mas a gente só vai ter certeza, principalmente quando esses números não são tão evidentes assim, quando você calcula a porcentagem. Sim, faz sentido, entendi. Tá? Bom, então olha só, vamos ver isso aqui, ó. Deixa eu até... Eu não usei essa caneta aqui hoje, ó. Vamos usar a caneta. Muito bem, então olha só. Você vai organizar os seus dados, então, da sua pesquisa numa tabela de frequência. Então, nesse caso aqui, a variável é discreta, né? Por quê? Porque a gente tem... Quando eu pergunto para um grupo de pessoas quantas refeições você faz por dia, aqui, ó, de 3 a 6, né, refeições por dia. É mais ou menos de se esperar que isso aconteça, né? Talvez até menos, né? Dependendo da população que você vai entrevistar, né? Tem gente que não faz refeição por dia. Né? Uma pessoa em estado de miséria, né? Ela não acorda de manhã cedo, não sabe se vai comer naquele dia. Mas é de se esperar que a variação seja pequena, a amplitude das respostas seja pequena. Então, nesse caso, a gente tem uma variável discreta. Agora, se a amplitude for muito grande, a gente já tem uma variável, já seria uma variável contínua. E a gente vai ver aqui, olha só, a idade, por exemplo. Né? Segundo essa tabela aqui, eu entrevistei pessoas de 45 anos, aqui na primeira classe, ó, até 94 anos, na última classe. Pessoas não necessariamente com essas idades, mas neste intervalo, com mais de 45 e menos de 94. Aí é uma amplitude muito grande. Então, se eu perguntar para essa, olha, são 50 pessoas, corre um risco muito grande de eu ter 50 idades diferentes. Esse risco corre. Imagina o tamanho da tabela se cada um tivesse uma idade diferente. 45, 46, 47, 48, até 94, 95 anos. Essa tabela ficaria muito grande.
E se a gente computar, né? É porque, é claro, quando você pergunta a idade de uma pessoa, a pessoa tem 30, 31 ou 32. Ninguém diz que tem 30 anos, 6 meses, 4 dias, 3 horas, 2 minutos, né? Ninguém vai falar isso. Mas se você resolver computar isso também, anos e meses, por exemplo, fica a quantidade maior ainda, né? Porque se as pessoas não nasceram no mesmo dia, certamente ele vai ter a mesma quantidade em anos, mas os meses diferentes. Por isso, a gente usa intervalos de classe. Então, primeira classe aqui, olha, né, são pessoas. Aqui a frequência é de 7 pessoas. 7 pessoas frequentam essa classe. São pessoas que têm idade de 45 anos até 52. Segunda classe, de 52 a 59. Olha a segunda classe, que tem 52, e a primeira também. 52 é o limite. É o limite superior da primeira classe e é o limite inferior da segunda classe. Nós vamos simbolizar o limite inferior com L minúsculo. Eu coloco LI, porque é da classe I. Estamos falando da segunda classe. Então, aqui vira um L2. Para generalizar, LI. Olha o I aqui. Então, como estamos falando da segunda classe, o L2. Então, o limite inferior da segunda classe é 52. O limite superior da segunda classe, observe, superior L maiúsculo, inferior L minúsculo. O limite superior da segunda classe, 59. Mas vamos lá. Quem tem 52 anos, exatamente 52 anos, pertence à primeira ou pertence à segunda classe? Eu digo para vocês que ele pertence à segunda classe. Porque essa barrinha vertical aqui, olha aqui, ó, essa barrinha vertical aqui, diz que quem tem 45 anos pertence a essa classe. Como no 52 aqui não tem a barrinha vertical, olha, eu que coloquei em vermelho aqui agora, mas não tem, ó, como não tem, os 52 anos não pertence à primeira classe, ele pertence à segunda classe. Quem tem 59 anos não pertence à segunda classe, pertence à terceira classe, porque essa barrinha vertical indica justamente isso. Vamos fazer um esforço de memória e lembrar das aulas de matemática da primeira série do ensino médio, que vocês estudaram logo lá no início do ano. O professor dava aula de conjuntos e falava de conjuntos numéricos, intervalos numéricos. Então, quando o professor dava aula de intervalos numéricos, ele traçava aquela reta numérica, né? Com aquela setinha na ponta. Lembra disso? Aí você tem aqui o zero. Aí os números negativos à esquerda, os positivos à direita. Aí ele falava de intervalo numérico. Eu quero saber de todos os números que estão entre menos 3 e 8. Então, você tem aqui, olha, o menos 3 é negativo, né? Vai estar aqui. E o 8 aqui. Então, observe que quando eu comentei, eu usei a palavra entre esses números. Então, o limite inferior e o limite superior não fazem parte desse intervalo. É um intervalo aberto. Eu quero todos os números entre eles. Eles não. Agora, se eu digo começando no 3 e terminando no 8, então, o menos 3, né? Começando no menos 3, o menos 3 pertence, e terminando no 8, o 8 pertence. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Quando eu falo entre eles, os limites inferior e superior não pertencem. Quando eu falo começando no inferior e terminando no superior, é porque eles pertencem. Nesse caso, teríamos um intervalo fechado. No caso das tabelas de frequência, eu só voltando lá nas aulas de matemática, o professor lá contigo, quando você estava lá no ensino médio, ele usava aqui uma bolinha, porque a bolinha, na verdade, é um ponto na reta. Aí ele usava aqui uma bolinha vazia, quando o intervalo era aberto, e uma bolinha cheia, né, que ele representa o ponto, o intervalo fechado. Aqui a gente não vai usar bolinha na tabela de frequência. A gente vai usar essa barrinha vertical para o intervalo fechado. Quer dizer, o 45 pertence.
E quando não tem aqui, olha, a barrinha vertical, o intervalo aberto, quer dizer que o 52 não pertence. Tudo bem, minha gente? Vamos agora, se vocês não têm nenhuma parte, vamos prosseguir com essa... Vamos prosseguir preenchendo essa tabela, né? Muito bem. Preenchendo com o quê? Com o F maiúsculo. O F maiúsculo é a frequência acumulada. Porque eu posso querer saber, por exemplo, quantos realizam até 5 refeições por dia. Então, eu teria que somar, quantos até 5. Então, quantos realizam 12, mais quantos realizam... quantos realizam 3 refeições, mais quantos realizam 4, mais quantos realizam 5. Se eu já preparo isso na tabela, é só olhar aqui, o resultado que eu teria aqui. Então, para calcular, né, na teoria, lá na aula escrita, eu escrevo assim, olha, para calcular a frequência acumulada, que é o F maiúsculo. A frequência acumulada da segunda classe é a frequência da primeira mais a frequência da segunda. A frequência acumulada da terceira classe é a frequência da primeira mais a frequência da segunda mais a frequência da terceira. E assim sucessivamente. Essa tabela aqui tem apenas 4 classes, mas ela poderia ter uma quantidade muito maior. Opa, a borracha não entrou. Então, vamos lá. Pessoal, é muito fácil, olha só. A frequência acumulada da primeira classe é a própria frequência da primeira classe, que é 12. Agora, da segunda classe é quanto eu tenho na primeira mais quanto eu tenho na segunda. Vai dar 36. O da terceira classe é quanto eu tenho na primeira, mais quanto eu tenho na segunda, mais quanto eu tenho na terceira. Né? Que aí eu vou somar 12 mais 24 mais 36. Mas atenção, olha só. Vou apagar aqui. Vamos voltar para a segunda classe. Olha um facilitador aqui. Na primeira classe é 12. Eu quero da segunda classe. Então, eu já tenho o acumulado da primeira classe, é só somar o da segunda, que vai dar 36. O acumulado da terceira classe, 36 aqui já é o acumulado das 2 primeiras classes. Então, não preciso somar isso de novo. Então, só somo com 8, vai dar 44. 44 é o acumulado das 3 primeiras classes. Então, o acumulado da quarta classe, eu não preciso somar de novo. Primeira, mais segunda, mais terceira, mais quarta. Eu já tenho o acumulado das 3 primeiras. É só somar com 6, que vai dar 50. Ora, esse acumulado aqui da última classe, ele tem que ter o tamanho da amostra, tá? Ele tem que coincidir aqui com a totalidade de entrevistas que você fez. Tudo bem, minha gente? Deixa eu apagar esses rabiscos aqui desnecessários. Vamos agora passar para uma... Deixa eu apagar isso aqui também, que eu vou precisar desse espaço. Agora a gente vai calcular a frequência relativa. Relativa é justamente os percentuais. Então, a gente vai colocar aqui um F de frequência, um Rzinho de relativo. Relativo em percentual. Então, olha só, eu tenho 12 dos 50 realizam 3 refeições por dia. Então, eu quero saber, isso equivale a quantos por 100? Quantos por cento? Então, olha, 12 de 50, no caso, como o total é 50, dá até para fazer essa conta de cabeça. Mas vamos imaginar aqui que não fosse 50, se fosse 141. Aí já não dá para fazer de cabeça, né? Precisamos de calculadora. Então, 12 dos 50 equivale a quantos de 100? Quantos de 100? Quantos por cento? Por isso que eu quis fazer aquela revisão de porcentagem lá no início. Então, a gente pode multiplicar cruzado aqui, olha. Então, esse x vai ser 100 vezes 12 dividido por 50. Aí você pega a sua calculadora, multiplica e divide por 50. Tá? Nesse caso, como o número é muito fácil, não precisa de calculadora, se estivesse fazendo aqui sem calculadora, eu ia dividir aqui, 100 dividido por 50 dá 2. E 2 vezes 12 dá 24. Então, aqui seria 24 ×
Aí, vamos agora. Ó, 24, no total de 50, ele equivale a quantos por cento? Aí você vem aqui, olha só. 24 num total de 50 equivale a quantos por cento? Quantos por cento? Professor, pode falar. Depois que eu percebi que o padrão era só multiplicar por 100 e dividir, eu nem fiz mais essa armação. Não sei se numa prova isso daria problema, né? Eu colocava 12,00 dividido por 50. Eu fui fazendo assim para ficar mais rápido. Tá ótimo, tá ótimo. Você descobriu um padrão muito bacana. Qual é o seu curso, Ana? História. Ah, tá. Se fosse pedagogia, eu ia te dar umas dicas. Porque o aluno que faz pedagogia, ele vai trabalhar, vai ser professor de matemática, né? Se quiser me dar, pode me dar, porque eu sou professora do ensino fundamental 1. Só que eu tô fazendo história para especialização. Legal. Porque a dica é a seguinte: você descobriu um padrão. E a partir de agora você vai usar esse padrão. Então você deve incentivar os seus alunos a descobrir padrões. Entendeu? Beleza. Tá? Quer dizer, você vai encontrar isso em diferentes momentos. Querem uma curiosidade? Deixa eu abrir uma calculadora aqui rapidinho. Ó. Uma curiosidade aqui. Vou abrir aqui uma calculadora. Cadê a calculadora? Isso aqui é um HP 12C, tá, gente? Isso aqui é uma calculadora financeira. Eu vou pegar o 37, ó, 37, e vou multiplicar por 3. Deu 111, né? Se eu pegar o 37 e multiplicar por 6, 222. Se eu pegar o 37 é número primo, né? Multiplicar por 9, 333. Se eu pegar o 37 e multiplicar por 12, 444. Percebeu que tem um padrão? Eu fui multiplicando por 3, 6, 9, 12. Fui multiplicando por múltiplo de 3. E se eu continuar, vai dar 555, 666, 777. Isso é padrão. À medida que você, né, se você é uma pessoa que estuda, né, não apenas frequenta a aula, porque hoje em dia, uma coisa que me deixa um pouco triste aí na minha profissão é porque eu saio de casa querendo fazer o meu trabalho, né? Eu adoro ser professor, eu gosto do meu trabalho. Mas as pessoas não estudam, as pessoas frequentam a aula. E aí, assim, eu fico meio desapontado, porque eu queria falar de tanta coisa, queria mostrar tanta coisa que eu não consigo. Mas estimule seus alunos a encontrar padrões. Se você encontra padrão, você pode levar isso depois, na hora que você estiver fazendo um cálculo mais complexo, complicado, você já sabe a resposta. Você não perde tempo fazendo continhas, por exemplo, tá? Isso é difícil até para o meu trabalho também, porque o pessoal não está nada interessado, ainda mais quando fala em matemática, aí já era. Então, eles querem só saber a resposta e corrigir ali, mas não tem interesse em entender o porquê. Poxa, bom, mas vamos lá. Vamos nós aqui com a nossa matemática. Mas entenderam, minha gente? No caso de 50, né? E aí vai o padrão. No caso de 50, olha só, 50 é metade de 100. Tá? Metade de 100. Então, se eu quero passar para porcentagem, né, 100 é o dobro de 50. Então, 24, gente, vai dar 48. Né? Se forem números não tão fáceis, você vai utilizar esse sistema aqui, né? Que seria 2.400 dividido por 50. Aí vai ser 2.000, pode até cortar um zero aqui, ó, vai ser 240 divididos por 5. Aí você usa a sua calculadora. Cadê a minha calculadora? Tá aqui, ó. Eu falei 240, né? 5 dividido por 5, ela vai dar 48%. Mas se você já percebeu o padrão, já coloca a resposta direto. Aqui, 8 alunos aqui na terceira classe. 8 alunos na terceira classe. Né? 8 vezes 2 vai dar 16%. 6 alunos, vezes 2 vai dar 12%. Então, se a gente somar 24 mais 48 mais 16 mais 12, tem que dar 100%. Então, vamos lá. 24 mais 48 vai dar 72.
72 mais 16 vai dar 88. 88 mais 12, 100. Tá? Por que eu coloquei esse X aqui, tá? Porque essa tabela que eu tinha preparado aqui previamente era para o cálculo de média. E aí não fazia sentido somar aqui, tá? Assim como aqui, gente, a frequência acumulada, eu coloco aqui total, né? É muito comum. Aqui, ó. Ô, caneta, vem cá. Aqui, ó. Total, né? É muito comum, ao invés de total, a gente usar essa letra grega aqui chamada sigma, o sigma maiúsculo, tá? Que indica soma. É muito comum. Não, muito comum agora era o total, tá? O tempo foi utilizado de forma errada, perdão. Aqui, olha, não faz sentido a gente somar a coluna da frequência acumulada. A frequência relativa faz sentido somar, tem que dar 100%, porque o todo é sempre 100%. Agora, vamos para a frequência relativa acumulada. Frequência, ó, acumulada maiúsculo, relativa. Eu vou fazer aquela soma dos percentuais. Então, da primeira classe, eu tenho 24%. Da segunda classe, eu tenho 24 mais 48, que dá 72%. Da terceira classe, 72 mais 16, que dá 88%. E na quarta classe, 88 mais 12 dá 100%. Então, aqui também não faz sentido somar. Por quê? Porque o acumulado da última classe tem que ser o total. Em valores absolutos, 50%. Em porcentagem, 50%. Perdão, 100%. Tudo bem? Podemos passar aqui? Ó, isso aqui também é uma tabela que fala que horas, né? Horas de quê? Não lembro qual era o contexto. Então, por exemplo, horas dedicadas aos estudos em uma semana. E vocês que estão estudando para ser professor, né? Esses dias eu pedi na inteligência artificial uma imagem. Aquele aluno em casa, de frente de uma mesa, com um livro, caderno, bloco, calculadora, estudando. Porque a vontade que eu tenho de fazer uma vontade que eu tenho de fazer uma pergunta para os pais dos alunos é: quantas horas por semana você vê na sua casa o seu filho fazendo isso? Porque, como eu disse para vocês, as pessoas hoje vão à aula, não estudam. Vocês mesmos. Né? Não precisa me responder, não. Respondo para vocês, você mesmo. Quantas horas por semana você se pega fazendo isso em casa? Vocês que são do EAD, eu acredito que sim, né? Façam isso. Mas eu falo para vocês que eu dei outras disciplinas presenciais na UCP, eu vejo que muitos alunos não fazem isso. Quer dizer, frequentam a aula, não estudam. Mas aqui, horas de estudo, né? 10 horas, 11, 12, 13, 14. Né? Podemos fazer a mesma coisa aqui, olha só. Vamos calcular a frequência relativa, né? Aqui, frequência acumulada primeiro, ó. Então, na primeira classe é 36. Na segunda classe é 36 mais 35. Eu já tenho 36 aqui, somo 35. Vai dar 71. Pessoal, me ajuda aí, tá? Me ajuda aí se eu errar em conta, por favor. Da terceira classe, seria 36 mais 35 mais 40. Só que 36 mais 35, eu já somei, dá 71. Então, 71 mais 40, 111. Aí, da quarta classe, seria 36 mais 35 mais 40 mais 45. Só que das três primeiras eu já somei, deu 111. Então, 111 mais 45 vai dar 156. E 156 mais 44, 200. Ó, tem que bater aqui com os 200, que é o total de entrevistas. Aí, a frequência relativa. Eu quero saber os percentuais. Eu quero saber 36 alunos equivale a quantos por cento de 200? Então, a gente tem que ir para aquele rascunho, né? 36 está para 100, assim como
Eu errei, né? O que eu errei aqui, gente? Alguém quer dizer o que eu errei antes de eu consertar? 36 sobre 200. Sobre 200, é isso aí. Eu quero saber quantos por 100, né? Quantos por 100. Então, 36 está para 200, assim como o x está para 100. Aí, ó, 200 e 100 fica fácil também, né? São números... Então, você vai ter 36 vezes 100 divididos por 200. Aí você simplificou. 36 por 2 dá 18. Pessoal, quando eu corto zeros ali, se eu corto um zero de cima e um de baixo, eu estou dividindo por 10. Se eu corto 2 zeros, é porque eu estou simplificando por 100. Na prática é isso, tá? Então, 18%, olha só. Como 200 aqui ficou um número muito fácil, ó, 36 deu 18, que é metade, 71 vai dar quanto? Vai dar 35,5. Então, se você perceber o padrão, sai completando direto, claro. Não precisa ficar fazendo, né? Ainda mais vocês aqui, curso universitário. Imagino você depois fazendo uma pesquisa, né? Você vai até amarrar isso tudo no Excel também, né? Se você fizer uma pesquisa depois, você vai fazer isso numa planilha eletrônica. Agora, você que é professora, Ana, né? Que é professora do ensino fundamental, eu não sei qual o nível que você trabalha, né, com as crianças, mas se você trabalhar com uns poucos mais velhos, você pode começar a orientá-los a fazer pesquisa e organizar dados assim, em tabela, e calcular porcentagem. Né? Não tem problema. Isso aí é uma aplicação prática, né, de contas de multiplicação e divisão que você vai desenvolver com eles. Sem contar que eles vão investigar um assunto qualquer. Uma vez eu fiz mas foi 7ª série, tá? Antigamente tinha 7ª série. Eu fiz com os alunos uma pesquisa, era número de fumantes numa residência. E também problemas de alcoolismo dentro de uma família. Aí foi interessante que eu vi que o número de fumantes era pequeno, mas o problema com o alcoolismo era grande. Quer dizer, praticamente todas as famílias entrevistadas, né, não exatamente numa residência, mas quando você pensa em família, você não foi difícil encontrar problema de alcoolismo. Então, olha só, aqui, se eu fosse calcular aqui os 111, né? 111 não, os 40, né? Se eu fosse fazer a continha mesmo, 40. 40 está para 200, assim como x está para 100. Aí multiplica aqui cruzado, x é igual a 40 vezes 100, divididos por 200. Simplifiquei por 100, 40 por 2 vai dar 20, né? 20%. Então, como nós já havíamos visto, 40 é 20%. 45 vai ser quanto? Vai ser 22,5%. Professor, pode falar. É que o senhor está pegando a amostra lá, né? O senhor está pegando a acumulada, né? Eu estou pegando daqui, tá? Estou pegando daí mesmo? Não, desculpa. Aqui eu errei, né? Eu me confundi aqui. Verdade. Parabéns aí pela sua atenção. Ó. Esse aqui está errado. Esse. Porque, olha só, a observação aí do colega, que eu já esqueci o nome, fala o seu nome para mim. Diogo. A observação do Diogo foi muito importante. Porque, olha só, esse F aqui é minúsculo. Então, estou calculando a frequência relativa desse F aqui, que é minúsculo. Então, de 36 vai dar 18, de 35 vai dar 17,5. Eu tinha feito de 71. Não, aí não. De 40 dá 20, de 45 é 22,5, de 44 é 22%. Então, essa frequência acumulada aqui, ó, não faz sentido somar, porque a soma já é a última classe. Agora, essa frequência relativa, aí faz sentido somar. Então, se a gente somar aqui, ó, eu vou procurar, eu não vou usar calculadora, eu vou procurar a conta mais fácil para mim, tá? Deixa eu só trocar a cor aqui da caneta. Ó, eu vou pegar aqui 18 com 22, que eu sei que dá 40. 40 mais 20 dá 60. Agora eu vou para esses aqui que tem meio, né? 0,5.
Então, já tinha 60. Meio com meio dá 1. Então, aqui vai ficar 18 com 22, dá 40. 60 mais 40, 100%. Então, o somatório aqui faz sentido, porque tem que dar 100%. Então, é a maneira até de você conferir. Só um detalhe. Quando você estiver fazendo os seus exercícios, pode ser que você tenha que... como a gente trabalhou com 50 primeiro, agora com 200, os percentuais, eles ficam ou números inteiros, ou, se tiver vírgula, essa vírgula é 0,5, é um decimal exato. 17,5, 22,5. Agora, se o total aqui não fosse 200, se o total fosse 141, ficou gravado 141 de uma aula escrita lá, que o total é 141. E se o total for 141? Aqui você vai ter números decimais, talvez até dízima periódica, com infinitas casas decimais. Então, vamos arredondar isso para uma casa decimal, tá? Uma casa decimal e o critério de arredondamento. Vamos lá. Critério de arredondamento. Vamos combinar aqui. É o critério que qualquer calculadora vai fazer, que o Excel vai fazer. Por exemplo, 4,56. Eu quero uma casa decimal, só que eu tenho duas. Então, eu vou olhar... Eu quero uma casa. Eu vou olhar para a segunda casa. Se essa segunda casa for maior ou igual a 5, eu arredondo para cima. Então, o 56 vira um 60, tá? O 56 eu vou arredondar para cima. Vai virar um 60. Mas 60 tem duas casas decimais. É que o zero à direita, na parte decimal, não faz a menor diferença. Então, vira um 4,6. 4,6, 4,60, 4,600 é a mesma coisa. Então, o 56 você arredonda para cima. Se for maior ou igual a 5. E se for menor que 5? 4,54, por exemplo. Esse 54 vai virar um 50. E esse vai ser o critério de arredondamento para uma casa quando você tiver que calcular essas frequências relativas. Professor. Pode falar. Pode acontecer de, no final, quando somar as frequências, não dar 100%? Pode? Excelente pergunta. Eu ia comentar isso agora. Pode acontecer, por conta desses arredondamentos, de você somar e não dar 100%. Mas aí, gente, ou vai dar 99,9 ou vai dar 100,1. E aí, como é que faz? Representa realmente esse 99,9 na tabela ou bota 100%? Pode botar 100%. Tá? Mas, mais do que isso, pode procurar o erro, tá? Mais do que isso, você fez algum arredondamento errado. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Então, olha, vamos aqui. Faltam... a rigor acabou agora, né? Mas vamos levar isso aqui até 10 horas. Olha só. Vamos pegar essa aqui, que é uma tabela com intervalos de classe, né? Das idades, de 45 a 52. Então, a gente tem as frequências. A frequência relativa, você vai calcular os percentuais, né? 7 está para 50, o que x está para 100. Nesse caso, a gente já percebeu um padrão. 7 para 50, x para 100, 7 vai dar 14%. Por quê? 50 é metade de 100. 9 vai dar 18%. 7, de novo, 14%. 6, 12%. 10, 20%. 9, 18%. E 2 é 4%. Essa soma tem que dar 100. Então, olha só. 14 com 18 dá 32. Com 14, 46. 58. 78. Com 4, 82. Com 18, 100. Aqui, 100%. Agora, aqui a frequência acumulada. Então, 7 da primeira classe. Então, 7 mais 9, 16. 16 mais 7,
23. Mais 6, 29. Mais 10, 39. Mais 9, 48. Mais 2, 50. Porque tem que bater aqui com 50, que é o total. Aqui não faz sentido somar. Estou com uma caneta muito grossa, vou botar uma caneta mais fina aqui. Ó. Agora, a frequência relativa acumulada, que é o F maiúsculo. Então, na primeira, ó, eu tenho 14. Aqui, ó. Vou fazer até de cor diferente. Ó, primeiro eu tenho 14%. Mais 18, 32%. Mais 14, vai dar 46%. Mais 12, 58%. Mais 20, 78%. Mais 18, vai dar 88, 96%. E mais 4, 100%. Olha só, quando você fala de pesquisa, eu estou falando de pesquisa mesmo, tá? Quando atinge 96%, é considerado como se tivesse 100%, tá? 96%. Se você vai ter que... Uma vez eu ia participar de uma pesquisa, ela acabou não acontecendo, mas sobre satisfação dos usuários de ônibus urbano. Ia ser em 3 rios. A gente preparou a pesquisa todinha, ela não aconteceu. E aí nós tivemos a consultoria de um consultor de metodologia de pesquisa. Ele era muito experiente, ele chegou a ser presidente do IBGE. E aí ele foi mostrando para a gente. Quando você atinge 96% das linhas de ônibus, é como se tivesse 100%. Tá? Então, 96%, isso é matematicamente provado, que atingiu 96%, está resolvido o problema. Não precisa em cada linha de ônibus, 100% das linhas de ônibus. Tem que atingir 96%. Você tem lá a confiança. Minha gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Isso me lembrou até, professor, porque quando o telefone mesmo está 96%, a bateria está cheia. Quando vai para 95%, ele já tem espacinho. Então. É isso aí. Agora, eu só estou procurando vocês aqui que eu perdi. Agora achei. E aí, meus caros, tudo bem? Beleza. Olha só, eu quero insistir com vocês que estão aqui e com quem vai me assistir depois. Dúvidas no Fórum Dúvidas. Elas são muito importantes, tá? É a melhor maneira, é o melhor local para eu ajudar vocês. Professor, então, desculpa, aquela questão eu coloco no Fórum Dúvidas ou envio mensagem para o senhor? O que fica mais fácil? Não, aí pode ser, porque aí ela é muito pessoal sua, pode ser por mensagem. Então tá certo, deixa. É uma coisa muito pessoal, gente, mensagem. Mas uma dúvida sobre a matéria, sobre exercício, meu gabarito não bateu, alguma coisa assim, aí pode colocar no geral. Porque vamos imaginar que eu tenha errado um gabarito. Aí, naquele fórum dúvidas, aí todo mundo fica sabendo. Eu já corrijo ali mesmo, todo mundo fica sabendo. Tá certo, então. Tá bom? Tá Coisas certo. mais particulares você pode falar por mensagem, né? No privado. Tá bom? Obrigada. Gente, podemos encerrar? Sim. Então tá, eu agradeço a presença de todos nesse sábado de manhã. Vai ser sempre um sábado de manhã, né? Nesse sábado, eu espero que o último sábado frio. Olha, bom sábado, bom domingo. Bom final de semana. Bons estudos, tá? Tchau, pessoal. Bom descanso, pessoal. Tchau. Tchau.